Olá, eu sou Renata Beranger, eu sou médica infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Como está todo mundo preocupado com o inverno chegando, hoje a gente vai falar a respeito da gripe. É importante a gente falar as diferenças da gripe e do resfriado. Isso é uma pergunta muito comum que todo mundo quer saber. Você sabe qual é a principal diferença? Então eu vou contar para vocês. A principal diferença entre a gripe e o resfriado é a febre. É a principal. Os estudos falam mais comumente a respeito disso. Então, quando você tem febrão acima de 38, geralmente isso é uma gripe. E a gripe é o quê? Transmitida pelo vírus da influenza. Quando você não tem gripe, você só tem aquele nariz entupido, aquela coriza, um pouquinho de mal-estar e tosse, isso é só um resfriado comum, que tem mais de 200 vírus que podem causar esses resfriados. Os principais sintomas da gripe, além da febre, é uma tosse muito intensa, é um mal-estar, é uma mialgia generalizada. O que é a mialgia? É a dor no músculo, que você não consegue levantar da cama, geralmente é quando você tem que faltar ao trabalho, você espirra muito, tosse muito, tem bastante secreção. Por quê? Porque ela já é a infecção lá das vias respiratórias mais baixas, com acometimento pulmonar e tudo. No resfriado, geralmente você só tem o acometimento aqui das vias respiratórias superiores, que é a traqueia, aqui os seios nasais, é muito mais brando. E como que eu pego a gripe? Então, a gripe é transmitida pelo vírus influenza. O vírus influenza tem 3 tipos principais, A, B e C. O C não é importante para os seres humanos, a gente fica mais ligado no A e no B. Então, você pega o vírus da gripe no ambiente. Então, são as pessoas que espirram, que tossem, estão lá no metrô, no ônibus, em ambientes muito cheios, você acaba o quê? Inalando o vírus e aí tem alguma baixa imunidade e você acaba sendo contaminado. É importante a gente conhecer os sinais de alerta para a gripe. Quais são os sinais de alerta? É quando você para de ter febre, 48 horas depois você volta a ter um febrão importante. Quando você está muito cansado, com muita falta de ar, não consegue nem levantar para ir ao banheiro sem ficar com aquela sensação daquela respiração pesada. Quando você tem alguma alteração do seu status de consciência, então quando você fica muito sonolento, você não consegue acordar a pessoa, ou quando a urina está muito concentrada, aquela urina bem com cor de Coca-Cola. Nesses casos, você deve sim procurar um atendimento médico. E existem grupos de pessoas que são mais acometidos por essa forma grave, que são as crianças, os idosos, né, os extremos de idade, as mulheres grávidas e as puérperas. Então, o puerpério é quando você acabou de ter um neném, né? Então, até 2 semanas depois de ter o neném, essas mulheres são mais acometidas porque o sistema imune está todo meio atrapalhado. Qualquer pessoa que tenha alguma imunodeficiência, então portadores do vírus HIV, algumas outras imunodeficiências, pessoas que têm um problema no coração ou no pulmão, essas todas costumam ser mais acometidas pela gripe e pelas formas mais graves. Então, o que a gente tem que fazer para prevenir a gripe? A principal medida é a vacinação. Então, a vacina para a gripe é muito eficaz, ela não é 100%, então não é todo mundo que a gente vacina que não vai ter gripe, mas vamos colocar aí 70% a 80% das pessoas imunizadas não vão ter a doença. E ela está disponível justamente para essas pessoas que têm maior risco de ter essa forma grave, né? Então, as crianças, os idosos, as pessoas com imunodeficiências. E é importante lembrar que quem tem alergia a ovo não pode tomar vacina. E os menores de 6 meses. Outras medidas são muito importantes também para que você não espalhe a gripe. A primeira é a higienização das mãos. Então, hoje em dia, a gente indica que todo mundo tenha o seu álcool gel, porque essa é uma medida muito eficaz para prevenir a transmissão. E o que o álcool gel tem a ver com a gripe, né? Porque a gente acaba que
espirra e tosse, e se a pessoa não sabe a etiqueta, né, a etiqueta da tosse e do espirro é o quê? A gente não usa as mãos, a gente faz atchim, assim, ou tosse. Se a gente faz isso na mão, a nossa mão vai ficar cheia de vírus. Aí imagina você tá lá no metrô, você espirrou e colocou a mão na frente, aí você vai e segura lá no ferro do metrô, aquilo tudo vai ficar cheio de vírus. E aí outra pessoa vai, coloca a mão ali e depois coça o olho, ou dá um bocejo, coloca a mão na boca. Isso aí acaba que você vai pegar o vírus. Então é muito importante que você tenha o seu álcool gel, isso vende em qualquer farmácia, e que você higienize as mãos com frequência. E as outras, é o que eu já falei, da etiqueta de tosse e do espirro. E se todas essas medidas preventivas que eu falei antes não deram certo e você acabou pegando a gripe, o que a gente tem que fazer? Tem que tratar. E qual é o tratamento para a gripe? O primeiro é repouso e a ingestão de bastante líquidos. Então, bastante água, sucos, a urina tem que ficar bem clarinha. Não pode beber cerveja, né? Isso não é considerado um líquido hidratante. O repouso, então em casa, geralmente você não pode trabalhar e aí você deve ficar 2 dias em casa sim, principalmente para evitar a transmissão para os seus outros colegas. As pessoas ainda têm um pouquinho de reticência a esse respeito e acaba querendo ir trabalhar com quadros de gripe. E aí, além de você demorar mais para melhorar, você acaba transmitindo o vírus e várias outras pessoas vão acabar não conseguindo trabalhar adequadamente. Então é importante que você procure um médico, que ele te observe, que ele te examine e te dê o atestado tudo direitinho. Muita gente quer saber a respeito do Tamiflu, né? Quando que eu tomo, quando que eu não tomo, por que que eu não faço para todo mundo. O Tamiflu é um antiviral que ele é específico para o tratamento da gripe, só que ele não consegue matar o vírus e deixar a pessoa boa. Ele só impede que os sintomas progridam. Então, ele só está indicado nos casos graves. Então, aquelas pessoas que deveriam ter sido vacinadas, que a gente conversou, que têm fatores de risco para desenvolver a forma grave, são as pessoas que a gente faz o Tamiflu. Só que ele só adianta se a gente fizer até 48 horas do início dos sintomas. No máximo, até 4 dias. Depois disso, ele não tem eficácia nenhuma. Então, é muito importante que você procure um médico para avaliar se você tem que tomar um Tamiflu profilático ou terapêutico. A gente já viu que profilaxia é quando a gente toma para não ter a doença, né? Então, em alguns casos, a gente também pode fazer isso. Então, se você tem alguma imunodepressão muito grave, você entrou em contato com alguém que esteja com a gripe confirmada, a gente pode fazer o Tamiflu. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou, compartilhe, curta, clique no sininho, que todo vídeo que a gente postar aqui de novidade, vocês serão notificados. Clique no sininho que vocês serão notificados todo vídeo novo que a gente postar. Vocês estão vendo aqui um ambiente diferente, é que hoje é Páscoa, então eu queria desejar Feliz Páscoa para todo mundo. Eu estou aqui na casa do meu avô, espero que vocês tenham curtido o ambiente. Muito obrigada e até a próxima. Vai? Coelhinho da Páscoa aqui atrás.